Abruptamente eu encerrei o último vídeo, sem querer eu cliquei para parar a gravação, mas continuando, aqui eu só mostro essa relação, né, então, entre quantidade de elétrons, que agora eu consigo encontrar essa quantidade se eu sei a intensidade da corrente e se eu sei o tempo. Então eu consigo, de uma maneira muito clara, encontrar qual que vai ser a quantidade de produto que eu vou ter ali no meu cátodo sendo depositado, né? Então nós temos diversas aplicações para isso, principalmente essa aí do tratamento de superfície de cobre. A obtenção do alumínio também é feita dessa forma, né? Pega-se minério de alumínio. Aqui tem mais um exemplo, ó. A cromação de uma superfície, né? Ela também se faz dessa maneira, né? Então, para fazer a cromação de uma superfície, usa-se aqui usa-se cromo 3+, né? Só que diferentemente do cobre, eu preciso sempre reduzir, diferente do cobre que usa 2 elétrons, aqui eu preciso de 3 elétrons para fazer com que isso chegue ao estado de oxidação zero, né? Então, o que seria mais fácil com uma mesma quantidade de elétrons reduzir uma certa quantidade de cobre ou de cromo, né? Como eu tenho metais que têm estados de oxidação diferentes, muitas das vezes eu vou precisar de uma maior quantidade de elétrons, mais mol de elétrons, né? E isso industrialmente você tem que pensar que é mais custoso para você fazer isso, né? Você vai precisar de mais corrente elétrica, né? De mais carga. Quando eu olho lá a minha tabela de potencial padrão, lembre-se que no topo dela, uma tabela de redução, né? No topo dela aqui tem um ácido de xenônio, que a gente não precisa se preocupar com ele agora, mas depois dele, o segundo... Vou esconder aqui para você não achar que é a segunda coluna. Aqui, né? Aqui, ó, a 2,87 é o flúor 2 sendo reduzido para fluorito. Mas lembre que isso é uma tabela de redução. Até 1800, até a época do Faraday, ninguém tinha conseguido isolar elemento químico flúor. Em verdade, encontra-se fluoreto, o F-, em rochas ali, acho que smithsonita, fluorita, até o nome remonta a ideia do elemento que ali está presente. Eles estão ali, mas na forma já reduzida. Então, é necessário oxidar o fluoreto para ele se transformar em flúor 2. E aí você gera o gás flúor, né, o F2. Então, eu preciso fazer esse processo inverso. Isso me requer 2,87 volts. Então, de outra forma, como ele está no topo do potencial de redução, essa espécie na natureza, ela sempre vai tender a estar na forma reduzida, ou seja, ela sempre vai estar nessa formato, em flúor menos. Na natureza eu só consigo flúor como um F-, como fluoreto. Então foi só depois da eletrólise que a ciência conseguiu encontrar, né, ou isolar pela primeira vez o flúor molecular, o F2, né? Para o cloro molecular também, o Cl2 também é utilizado dessa forma, né? Também é feita uma eletrólise para extrair deutério, né? Deutério é a água pesada, né? Nós temos a água leve, o H2O, e o D2O, né? Que é a água deuterada, quando eu tenho um hidrogênio com um nêutron, um nêutron, né? Um próton e um nêutron, eu tenho o deutério, um isótopo radioativo da água. Isso é utilizado em reator nuclear do tipo PWR, né? Reator de água pesada. Essa água pesada, essa água de deutério, ela é utilizada para frear os nêutrons numa reação de decomposição do núcleo atômico do urânio 235, e é como se fosse uma trava de segurança para
caca não explodir, né? Então, a água pesada, ela está presente na nossa água leve líquida. Só que ela está numa proporção de 1 ppb, eu acho, uma parte por bilhão. E quando eu tenho uma parte por bilhão, para separar essa uma parte em 1 bilhão de partes, eu preciso achar uma maneira muito versátil de fazer isso. E uma delas é fazer elettrólise da água, e aí eu gero hidrogênio e oxigênio molecular. Isso vai reduzindo, né? Pego, sei lá, um copo com água, coloco os eletrodos e vou fazendo a elettrólise. Vai gerando hidrogênio e oxigênio, só que preferencialmente vai gerando hidrogênio e oxigênio do hidrogênio leve, do H2, do hidrogênio no seu isótopo mais estável. E o residual vai ser algo rico em deutério. Aí você pega isso, junta, sei lá, várias células eletrolíticas, esse remanescente, e continua fazendo esse processo até que você só obtenha uma solução pura em água pesada. E isso é utilizado para um reator nuclear, né? Então, por isso que, geralmente, essa tecnologia nuclear, tudo que envolve radiação, é muito caro. Porque para fazer essa água, que precisa de muita dela, precisa de milhões, milhares de litros, com certeza, que é a água que vai lá dentro do reator, você precisa fazer muita eletrólise de um volume muito grande de água para sobrar somente esses milhares de litros de água. E aí você precisa de uma hidrelétrica inteira, né, para gerar tanta energia elétrica. Tem uma situação na Segunda Guerra Mundial, né? Eu estou lendo um livro muito legal do Operação Alsos. A Operação Alsos comenta sobre as investigações que foram feitas para tentar saber se a Alemanha já estava conseguindo, ou em que progresso estava a bomba atômica alemã. Quando os alemães invadiram a Dinamarca na Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que eles tomaram na Dinamarca foi uma hidrelétrica onde havia produção de água pesada, justamente para conseguir viabilizar um projeto atômico. Muito louco, né? Então, é algo que eu gostaria de compartilhar para vocês e que tem necessariamente a ver com a eletrólise, porque eles invadiram justamente uma hidrelétrica, por causa que era nessa hidrelétrica que estava instalada essa unidade de produção de água pesada, água deuterada. É só uma curiosidade isso, uma curiosidade bem legal. Vamos lá. Então, a gente já entendeu que eu consigo contar elétrons se eu souber simplesmente a quantidade de carga, a quantidade de corrente, melhor dizendo, em relação ao tempo, né? Eu consigo encontrar essa relação. Beleza. Isso me dá uma quantidade determinada de mol de elétrons que a corrente elétrica pode me suprir. Uma vez que eu conheço isso, eu consigo resolver exercícios práticos, né? Isso aqui é só um organograma, né? Se eu conheço a corrente e o tempo, pondero isso pela constante de Faraday e eu sei quantos mol de elétrons eu tenho. Uma vez que eu sei para determinadas reações, como é o caso aqui, para cromo, para cada um átomo de cromo eu preciso, para cada um mol, né? Isso que está dizendo aqui, para cada um mol de cromo 3+, eu tenho uma equivalência química de 3 mol de elétrons. Para cada 1 mol de cobre 2+, eu tenho uma equivalência química de 2 mol de elétrons. Uma vez que eu entendo essa razão estequiométrica, eu consigo prever quantos mol ou quantos mols de um determinado elemento químico, cromo, cobre, qualquer outra coisa, eu vou conseguir expressar através dessa quantidade em mol de elétrons que eu tenho. Então, por isso a razão molar. Eu consigo saber quantos mols de produto, então de cromo 0, de cobre 0, de flúor molecular. Uma vez que eu sei a quantidade de mols de produto, eu só venho aqui na nossa conhecida e famigerada tabela periódica
Isso daqui é química geral, né? Vocês sabem. Eu consigo expressar essa razão molar para massa, posso expressar isso aí também para volume, para qualquer outra coisa, né? Massa molar, ou volume molar, ou qualquer outra unidade de medida que me seja interessante. Então, exercícios hoje até tem menos, é bem simplesinho, é bem tranquilo. E aqui tem aquele velho estilo que eu sempre faço, né? Então, aqui é uma das principais aplicações, só um exemplo, tá? Logo tem os 3 exercícios e a gente encerra o semestre. Uma das principais aplicações da eletricidade é na produção de alumínio, eu já tinha falado isso antes, né? Por eletrólise a partir do óxido dissolvido, a criolita fundida. E se eu trabalho como engenheiro / químico, né? Sempre fica a cargo desses profissionais, você precisa predizer a quantidade de alumínio que pode ser produzido nesse processo. E aqui só diz: encontre a massa de alumínio que pode ser produzida em um dia em uma célula eletrolítica que opera continuamente, a fábrica está funcionando bonito ali, sempre ninguém para, sempre está acontecendo a produção de um dia inteiro numa célula que opera com uma rede elétrica contínua de 1 vezes 10 na quinta potência, vezes 10 nas 5 amperes. Aqui o A é de ampere, né? E aqui vamos falar adendo, né? A criolita não reage. Então, só para você entender que eu estou falando de alumínio, óxido de alumínio. E quando eu falo em alumínio, o alumínio ali da criolita, ou o alumínio do óxido, né? Acho que faltou isso no exercício, né? Mas geralmente eu vou fornecer. O alumínio na forma de óxido tem essa estrutura, a L2O6. Em outros exercícios práticos eu vou dar a estrutura. Uma vez que você entenda que você tem a L2O6, obviamente você vai entender que o estado de oxidação do alumínio é 3+. Tá? Ficou feio de volta aqui. Alumínio, agora sim, 3+. Então, o que você precisa sempre entender é saber quem que você está reduzindo, saber o estado de oxidação disso. Então, eu já identifiquei quem eu estou reduzindo, alumínio 3+, o estado de oxidação dele é 3+, portanto, se eu quero reduzir ele para a forma metálica, talvez isso possa parecer agora nebuloso, mas eu já falei algumas vezes para vocês. Metais no seu estado padrão, no seu estado metálico, né, ele sempre está no estado de oxidação igual a 0. Tá? Então, para o alumínio 3 chegar até 0, ele precisa ganhar 3 cargas negativas, que é o que foi o que eu escrevi aqui, ó. Alumínio 3+, mais 3 elétrons indo para alumínio 0. E aí eu estabeleço a razão molar entre quantidade de mol de elétrons para a quantidade de mol de alumínio. Quando eu escrevo uma reação, é por isso que eu acho que química não deveria ser mais uma ciência, deveria ser uma linguagem, ela fala para você, você tem que saber ler, você tem que saber interpretar. Quando a equação diz isso, quando ela te mostra isso daqui, ela está dizendo para você que para cada mol de alumínio 0, a equivalência de 3 mol de elétron, ou seja, cada mol de alumínio produzido lá no cátodo, eu vou precisar de 3 mol de elétrons. Eu fiquei com alumínio na boca. Vou precisar de 3 mol de elétrons. Tá? É isso que está sendo mostrado aqui. E aí o resto é muito tranquilo, né? Você vai usar aquela equação ali onde você vai ter que pegar a intensidade vezes o tempo, dividir tudo isso pela constante de Faraday, você vai encontrar a quantidade de carga, né? Quantidade de carga. Então é isso que foi feito aqui em cima, tá? Só que eu já estou agilizando as coisas aqui. Então, intensidade 1 vezes 10 na quinta coulomb vezes segundo. Isso que é 1 coulomb vezes segundo na menos 1. Isso que é 1 ampere, né? 1 ampere é 1 coulomb vezes segundo na menos 1. Acho que até eu falei antes alguma coisa diferente disso. Mas aqui eu não consigo encontrar
Não, quantidade, eu estou confundindo. Ampere é Coulomb vezes segundo na menos 1. Então, isso daqui é a intensidade, em ampere, né? Só que eu deixei em Coulomb vezes segundo na menos 1. Tempo, em segundos, né? Então, converte aí 24 horas, arredonda para 24 horas um dia, horas para minutos, minutos para segundo, e aqui a constante de Faraday. Isso aqui eu peguei do livro, tá? Daí ele já arredondou para 9,65, mas é 9,6485, tá? Vezes 10 na quarta potência. Então, fazendo esse algebrismo aqui simples, você consegue identificar a quantidade de carga. E aí você pode fazer isso de várias formas. Eu também gosto de fazer da maneira como está aqui, que é o livro, ele faz todo o cálculo numa linha só. Mas você não precisa ficar se estressando. Você pode, por exemplo, parar o cálculo aqui nesse momento e você já vai entender que isso daqui é a quantidade de carga, a quantidade de elétrons. Vai te dar alguma coisa, ó, se você começar a cortar as unidades, ó, segundo na menos 1, segundo lá, Coulomb K, mol na menos 1 ali, dividido, sobe para mol de elétrons, tá? Vai sobrar mol de elétrons, quantidade de carga. E aí, como você percebeu que para cada mol de elétrons você tem 1/3 de mol de alumínio, que é essa etapa aqui, né? Você pode fazer isso por uma regra de 3, tá? Ou seja, eu obtive X mol de elétrons, mas eu sei que quantos mols de elétrons quantos mols de alumínio, então eu vou ter uma certa quantidade em mol de alumínio respectivo a esse mol de elétrons. Só que eu sei que para cada 3 mol de elétrons eu vou ter 1 mol de alumínio. E aí você faz essa operação algébrica e você acha essa razão. E a pergunta, né, não pede em mol de elétrons, pede ou em mol de alumínio, mas sim em gramas de alumínio. E aí você pode fazer mais uma regra de 3. Né? Quantos gramas de alumínio tem em tantos mols de alumínio que foram gerados, uma vez que para cada mol de alumínio eu tenho quase 27 gramas. Tá? Então é muito simples, você só precisa encontrar a quantidade de elétrons, converter isso para a quantidade de produto e aí converter isso para massa. O resultado final temos aqui. Né? Pô, ficou um dia inteiro, algo com 1 vezes 10 na quinta potência em amperes, né? Um dia inteiro é óbvio que gerar bastante alumínio, né? Então aqui eu tenho quase, sei lá, uns 800 quilos de alumínio que está expresso em gramas, né? Mas nós temos uma massa bem grande de alumínio para isso. É só para ilustrar, né? Só para ilustrar, e os exercícios análogos estão aqui, né? Esse daqui, o 1 e o 2 são muito parecidos, né? Só tem que montar ali a equação e tal, mas esses passo a passo e só muda algumas coisinhas, né? Por exemplo, a amperagem, a quantidade em horas, cuidar que é 2,11 horas, né? Se você converter isso para minutos e segundos, aqui o número redondo é mais tranquilo. E aqui só tem o número 3, tem uma coisinha diferente que é determine o tempo, tá? Antes eu sempre pergunto qual é a massa, né? Quanto que eu tenho de rendimento aqui, em quanto tempo eu preciso fazer uma eletrólise com determinada corrente para conseguir determinada massa de um determinado elemento. Tá? Então aqui nós temos exercício que só invertia a pergunta, tá? Mas é bem tranquilo de compreender. Deixa eu ver quanto tempo nós temos, quase o fim da aula. E por hora, então, só fica esses 3 exercícios. E nós finalizamos o conteúdo, tá? Devido ao adiantado do bimestre, já nós vimos todos os conteúdos que estavam previstos na ementa, né? Desde as células práticas, as células galvânicas, até agora as células eletrolíticas. Note que eu dei não que eu dei menor importância para a célula eletrolítica, é que uma vez que você entende a célula galvânica, a célula eletrolítica ela muda muito pouco. Né? Então, era muito importante comentar aquilo sobre a célula galvânica.
E agora a gente já entende o impacto nos materiais, né? Vocês já fizeram provavelmente a leitura de um artigo que eu tinha passado para vocês. E chegamos então ao que fala justamente sobre a aplicação tecnológica e chegamos finalmente ao fim da disciplina. Então, provavelmente, aliás, eu encerro agora esse conteúdo, né? Vai ter outros conteúdos sobre eletroquímica e eu já desejo a todos bons estudos. Façam esses últimos 3 exercícios juntamente com os restantes. E caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, beleza? Até mais, pessoal.